Bem-vindos à primeira aula da oficina de balé clássico. Eu sou Daniele Garcia, iniciei meus estudos no balé clássico aos 7 anos de idade pela Escola de Bailado Municipal de Santos, onde me formei em 2010. Continuei meus estudos e também me formei no Balé Jovem de São Vicente. Depois virei bacharel em dança pela Universidade Mercyhurst, nos Estados Unidos. Profissionalmente, já dancei em companhias de balé clássico nos Estados Unidos e em navios de cruzeiro pelo mundo todo. Sou também bailarina, professora e coreógrafa na Baixada Santista. Agora eu vou te ensinar a melhor forma de aprender através deste curso. O curso são 20 aulas de balé clássico. E da primeira videoaula até a última, eu te ensino passos que vão constituir uma aula de balé. Então, se você for numa academia e fizer uma aula de 1 hora ou 1h30, você vai ter todos esses passos. Só que eu fui dividindo um a um em cada aula para que você possa aprender, entender e aprimorar. É muito importante que você repita os passos para ter um melhor entendimento e também para conseguir desenvolver força o suficiente para ir para passos mais difíceis. Eu aconselho que você comece pela primeira aula e, se quiser, já ir para a segunda e assim por diante. Na próxima vez que você for refazer as aulas, é bom que você faça desde a primeira aula. Então, se você chegou num dia e fez a primeira e a segunda e cansou, no outro dia, não vá direto para a terceira. Faça novamente, nem que seja só as partes mais importantes e mais difíceis da primeira aula, da segunda e depois você continua com a explicação da terceira e assim por diante. Outra coisa muito importante é, antes de você começar a fazer os exercícios, que esteja aquecida. Então, na última aula, eu vou fazer um aquecimento. Na verdade, é um alongamento, mas você pode usar como um aquecimento. Então, não vá direto se jogando nos exercícios sem antes preparar o seu corpo. Se quiser, pode usar. Na última aula, eu tenho esse alongamento que eu vou disponibilizar para vocês e vocês podem fazer esse alongamento ou só um pedaço dele antes de começar as outras aulas. Outra coisa que eu gostaria de já deixar claro é que eu vou estar fazendo em todas as aulas os passos 2 vezes. Então, tudo que a gente faz para a direita, temos que fazer igual para a esquerda, para fortalecer ambas as pernas e os braços e tudo. Então, você não precisa pensar, ela está com o braço direito, então eu vou ter que reverter toda a sequência para o meu lado direito. Não precisa. Eu estou aqui com o meu braço direito, você pode fazer com o seu esquerdo, porque depois eu vou repetir tudo com o meu esquerdo e você pode fazer com o seu direito. Então, é só fingir que você é o meu espelho. Assim, é muito mais fácil do que ter que ficar pensando como que seria a perna ao contrário, tá bom? A última coisa que eu gostaria de falar também é que eu vou estar usando em algumas aulas a barra. Barra é o nosso apoio. Então, para começar uma aula de balé, a gente sempre faz exercícios e passos na barra. E depois a gente vai e faz passos no centro, que são sem apoio. Esse apoio, ele pode ser adaptado. Então, você está na sua casa, você pode usar uma cadeira ou a parte de trás de um sofá, uma mesa, o que for possível. O bom seria que estivesse numa altura
que não esteja nem muito alta e nem muito baixa, numa altura mais ou menos em direção ao seu cotovelo, ou um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, ainda dá para adaptar, tá bom? Então, não precisa comprar uma barra de balé, pode ser adaptado. Outra coisa, se você não tiver a sapatilha de balé, pode fazer de meia ou, dependendo do seu chão, você vê se você prefere com um tênis que dê para dançar, ou com uma meia antiderrapante. Aí fica a seu critério, mas tenha certeza que está, além de confortável, também seguro. Alguns passos que a gente vai fazer requerem um pouco mais de entendimento já do balé clássico. Então é importante que esteja bem seguro. Então não pode estar deslizando muito e nem brecando demais. Então esses foram os pontos que eu quero que você preste atenção antes de começar a fazer os passos. Mas agora vamos ao que interessa. Nessa primeira aula, a gente vai aprender a parte mais fundamental do balé clássico. A gente vai aprender como esticar o pé, a postura e as posições fundamentais dos pés e dos braços. Então é muito importante que você leve para as outras aulas tudo que você aprender nessa aula. Em todas as outras aulas, a gente vai precisar do entendimento de tudo que for ensinado nessa primeira aula. E também, toda vez que eu for demonstrar uma sequência de passos, a gente vai fazer também na música. Então, você pode copiar, fazer como um espelho na música, no primeiro lado e no segundo, como eu tinha explicado anteriormente. Agora, a gente vai começar aprendendo a esticar o pé, ou seja, fazer ponta, que é o mais importante no balé clássico. Então, a gente vai iniciar com as pernas na frente e os pés em flex, joelho bem esticado, encostando no chão e a coluna reta. Agora, eu vou te mostrar de lado para você entender como é que é o movimento. A gente vai fazer meia ponta, então a gente vai dobrar o tendão de Aquiles, tentando que o arco do pé encoste no chão o máximo possível. E cada pessoa vai fazer o quanto consegue. Depois, a gente vai usar a força aqui da parte de baixo do pé e esticar os dedos. Então, esse é o que a gente chama de ponta. Meia ponta e flex. E a gente repete mais rápido. E ponta, flex, ponta, flex. Então, a nossa sequência, a gente vai fazer assim. Uma vez em 4 tempos e depois 2 vezes mais rápido. Meia ponta, só os dedos. Meia ponta e flex. E ponta, flex, ponta, flex e abriu. Agora a gente abre na primeira posição. Primeira posição são os calcanhares juntos quando a gente está em pé. Agora, como a gente está sentado, pode ter um espaço, porque quer dizer que o joelho está bem esticado. E a gente vai tentar a rotação fazendo com que o dedo mindinho encoste no chão. Então, a gente não pode fazer a rotação só com o pé. A rotação tem que ser do quadril. Então, a gente vira pés, joelho e quadril. Veja a diferença, só o pé e agora toda a perna, tá bom? A gente repete a sequência. Então, meia ponta estica, meia ponta flex e ponta, flex, ponta, flex, fechou. E a gente repete do começo. Meia ponta, ponta, meia ponta, flex. 2 rápidos. E no último, abriu.
meia ponta, ponta, meia ponta, flex, ponta, flex, ponta, flex, fechou. Vamos fazer essa sequência agora com música. Meia ponta e ponta, meia ponta, flex, rápido, 1, flex, 2, flex, abre, repete, tentando que o dedinho encoste no chão, 1, flex do começo, meia ponta, ponta, meia ponta, flex. Última vez. Finalizou. Vamos aprender agora a postura. Postura é uma coisa de extrema importância no balé clássico, principalmente porque é difícil de entender, já que é o contrário do que a gente normalmente faz. Então, vamos começar de baixo para cima. A gente tem que tentar que o nosso quadril, joelhos e os nossos calcanhares fiquem todos na mesma direção. Então, a gente não pode fazer assim e nem assim. Tem que ser tudo numa linha reta. Isso também vale para os ombros. Então, os ombros têm que estar diretamente em cima dos nossos ossinhos do quadril. Então, eles não podem estar para trás e nem para frente. Isso é para que a gente forme uma linha vertical para que ajude a encontrar o nosso eixo. Isso também vale para mostrar em que músculo que a gente tem que estar trabalhando. Então, o nosso abdômen está sempre trabalhando e as costas também. Por isso que isso acaba não acontecendo, porque a gente tem que estar com o abdômen trabalhando, o abdômen para dentro. Então, consequentemente, a gente já força com que o nosso ombro fique em cima do osso do quadril. É importante lembrar que, apesar das bailarinas parecerem que elas estão muito para cima, a gente não deixa que isso aconteça. Os ombros, eles são para baixo e não para trás. E as costelas não podem ficar abertas, elas têm que estar para dentro. A impressão que a gente tem é porque o externo é para cima, então a gente não pode fazer assim, não pode curvar. A gente faz com que o colo tenha bastante abertura e também o nosso pescoço não fica pequenininho para baixo. A gente faz com que ele fique longo, bem longo, tanto pela parte de trás quanto pela parte da frente. Então, o queixo também dá um certo charme, que parece que está tudo assim, porém está tudo encaixado. Essa é a postura e a gente tem que levar ela para todos os passos possíveis, até os passos que a gente acaba indo plié e outros que a gente vai aprender, tudo aqui continua sendo uma linha só, sem poder modificar e com bastante leveza, tá bom? Agora, vou te ensinar as posições fundamentais do balé clássico. Vamos começar com a sexta posição, ou paralelo. Calcanhares juntos e é isso. A gente não deixa separado como em outros tipos de dança. A gente deixa juntinho, calcanhares juntos e, se puder, também os dedos juntos. Joelhos juntos e tudo direitinho. Esse é o paralelo, ou como a gente chama no balé clássico, é a sexta posição. A gente vai começar aprendendo o brá-brá. Brá-brá é como se eu estivesse segurando um círculo, um grande círculo. Então, a gente faz arredondado, não tem cotovelos esticados e nem força
no pulso. A gente tem que deixar uma leve curva daqui. Faz do meu ombro para o meu cotovelo, para o meu pulso, e aí os dedos vão nessa mesma linha, tá bom? Esse é o Brá-Brá. Agora, a primeira posição do balé clássico, a gente tem calcanhares juntos e os dedos para a lateral. Vai depender de cada um o quanto os dedos podem abrir, porque é muito importante que seja na mesma direção que o meu joelho e o meu quadril. Então, eu não posso abrir tanto se o joelho não aguentar. É melhor que a gente feche um pouco mais para que fique na mesma direção do joelho. E isso vai para todas as posições que a gente vai aprender. Então, primeira posição, e a primeira posição de braço é a mesma curva que a gente fez no Brá-Brá, só que a gente eleva. Então, é como se o meu dedo do meio tivesse na mesma linha, na mesma altura do meu umbigo. Aqui é a primeira posição, como se eu estivesse abraçando uma bola bem grande. A segunda posição é a mesma coisa, só que a gente afasta tanto as pernas quanto os braços. Então, as pernas são afastadas e os dedos ainda são para fora. E o braço, ele não passa do nosso centro. Ele vai ficar aqui na lateral. Essa é a segunda posição de pernas e de braço. A terceira posição de pernas é um pouco cruzada. Então, é como se a gente fechasse a primeira e cruzasse o calcanhar da perna da frente um pouco na frente do pé de trás. Então, aqui onde a gente tem o arco, é onde o meu calcanhar vai para na frente. Essa é a terceira posição. E o braço, a gente vai vir com um deles para a primeira posição que a gente já aprendeu. E o outro continua na segunda. Esse aqui a gente vai chamar de terceira posição baixa. A terceira posição alta é só mudar o braço que estava na primeira, sobe, mas a curva do braço é a mesma, só que agora em cima. E tente que não fique na diagonal, é importante que a mão fique na direção da nossa cabeça, tá bom? Essa é a terceira posição alta. A quarta posição, a gente cria um espaço entre os pés. Então, é como se tivesse um outro pé aqui entre os nossos pés. Não é muito afastado, também não muito perto. É o tamanho de um outro pé. Os dedos continuam para fora e a única diferença do braço é que o outro que estava na segunda agora fecha para a primeira posição. Essa é a quarta posição de pés e a quarta posição de braços. A última posição que a gente vai aprender agora é a quinta posição. A quinta posição de pés, a gente vai cruzar agora até o final. Então, o meu calcanhar do pé da frente, ele vai tentar cruzar até os dedos do pé de trás. Então, eu vou ficar com os pés totalmente um na frente do outro, dedos e calcanhares cruzados até o final. E a quinta posição de braço é só subir o outro e aqui a gente faz o círculo em cima da cabeça. Essa é a quinta posição. E depois a gente só vai terminar para a nossa sexta posição. A sequência que a gente vai fazer vai ser assim. A gente vai fazer começando na sexta posição e a gente vai iniciar primeira posição, segunda posição, terceira posição baixa e alta, quarta posição, quinta posição e depois a gente termina. E a gente vai repetir isso, um lado, o outro lado e novamente, primeiro lado,
segundo lado. Vamos fazer com música. Preparou? E a gente começa. Primeira, segunda, terceira baixa, terceira alta, quarta posição e quinta posição. E agora sexta posição. Vamos começar para o outro lado. Primeira posição e segunda posição, terceira posição baixa e alta, quarta posição, quinta posição e agora sexta posição, novamente do começo. Muito obrigada por acompanhar a primeira aula da oficina de balé clássico. Eu te vejo na segunda aula. E lembre-se, é importante que você esteja bem seguro e confortável com tudo que você viu até agora, para conseguir ir melhorando em cada aula.